Seus putos, não tem mais o que fazer. O time tá aí, agora é esperar a Copa chegar. Pode perder? Pode perder, mas vai pras picas. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever e é isso. Depois de se inscrever, você faz o que bem quiser, mas faz pelo menos uma coisa. Ou se inscreva, ou comente, ou dê um dislike, enfim, qualquer porra aí. Ó, Brasil se despediu da torcida brasileira, se despediu do Maracanã e fez um jogo muito sólido contra o Chile, desesperado, que precisava do resultado para chegar na última rodada ou com o peito mais estufado ou menos agoniado para tentar a vaga na repescagem. E aí, independente do desespero do Chile, da agonia do Chile, que poderia tornar o jogo meio hostil, o Brasil teve total controle da partida, mais uma vez, e venceu por 4-0, né? A segunda goleada por 4-0. O Brasil veio de uma sequência de jogos bem interessante, sequência que já disse algumas vezes aqui, nenhuma seleção europeia tem nas suas eliminatórias, né? Se a gente for pegar ali outubro, novembro, o Brasil teve uma sequência de Colômbia, 2 jogos seguidos com a Colômbia, Uruguai, Argentina, e agora encerra com o Chile, por exemplo. Aí beleza, no meio do caminho tem um Paraguai, um negócio um pouco mais acessível. Jogou com o Equador e venceu o Equador, terceiro colocado das eliminatórias, e aí você pega uma seleção europeia meio alternativa que faça uma grande campanha, mais ou menos o que o Equador está fazendo agora. Então, de novo, a seleção mostra, jogo após jogo, que pode até não divertir como algumas pessoas projetam, e o conceito de diversão também ele é bem subjetivo. Mas o time é muito competitivo, dificilmente perde, já falei isso aqui algumas vezes, num campeonato de mata-mata, isso é ouro, você, na maioria dos seus jogos, nem gol tomar e dificilmente perder. Mas o jogo contra o Chile ainda teve o tempero de um Maracanã lotado, que foi agradado pela seleção e que agradou os jogadores, e no final a sintonia foi muito legal das partes para uma despedida que acho que vai deixar na memória dos jogadores motivação, amparo, carinho, conexão, que eu acho que é o que estava faltando um pouco, principalmente para o Neymar, que vive um momento muito turbulento no PSG. Acho que essa proximidade com o torcedor é fundamental no próximo ciclo de Copa do Mundo. O próximo presidente da CBF deveria ter isso como meta, de deixar a seleção mais próxima do torcedor, em pelo menos a cada 2 datas FIFA, uma ser obrigatoriamente passando pelo Brasil, porque não dá para ter essa distância. E você nota que quando tem a proximidade, quando tem jogo no Brasil, e aí esse time do Tite, na maioria das vezes, é muito seguro e ganha, o torcedor abraça a ideia, o torcedor compra essa ideia. Então, acho que mais do que a atuação, mais do que ser um jogo em que o time ganha, em que não toma gol, foi um jogo em que claramente os jogadores tentaram agradar o torcedor, né, até às vezes com excesso ali, um pouquinho de preciosismo, um toquinho de letra, um drible a mais, mas eu entendo que fazia parte ali de você tentar entregar um espetáculo para as pessoas que foram ali para isso, né? Para ver o Brasil ganhar, acho que a maioria ele tinha certeza que o Brasil era bem favorito. Como ganhar o jogo tem sido talvez um desafio, né, na avaliação do trabalho do Tite. Como vencer os jogos? Né? Dá para ser mais solto? E o Brasil contra o Chile tentou. Né? Colocou o Neymar de falso 9, a gente vai já falar sobre isso. Né? Vini e Antony bem agudos, tentando o tempo inteiro. E essa despedida de agradecimento, eu acho que o torcedor ficou satisfeito, os jogadores ficaram satisfeitos e viajam ou se distanciam do torcedor agora para uma reta final antes da Copa do Mundo uma carga menos pesada. Mas o que eu quero dizer é que, independente da despedida ter sido maravilhosa ou não, o time já estava e está pronto. Né? O Brasil é isso que a gente tem visto. Não vai ter muita diferença daqui para a Copa, nem para muito melhor, nem para pior. O time é isso. Eu acho que ele atingiu aquele voo de cruzeiro, né? Assim, a velocidade de cruzeiro e está muito estável. A mudança que pode acontecer é uma ou outra peça chegar voando ou mais confiante na Copa ou mais mortal. E aí, quando eu digo mais mortal, acho que nossos pontas precisam ter um pouco mais de gana de gol, né? E serem mais precisos nisso. Antony, Rafinha,
Vinícius Júnior, apesar da temporada do Vini ser muito boa em números no Real Madrid e de gols, inclusive, mas é um outro modelo, né? Ele tem um Benzema que o conecta mais perto do gol, na seleção é um Vini muito mais de linha de fundo e de cortar para dentro, mas não necessariamente para finalizar. No Real ele é um jogador que termina jogadas várias vezes, na seleção não, apesar de ter feito seu primeiro gol pela seleção brasileira. Então, se a gente for olhar, pegar o resumo de escalações, tentar resumir um pouco aquilo que o Tite tem executado, e aí pega os últimos 5 jogos, por exemplo, de eliminatórias, o desenho está muito claro, né? Que provavelmente o Alisson vai ser o titular na Copa do Mundo, apesar do Ederson ter tido algumas chances. Marquinhos e Thiago Silva não me parece que vão perder o lugar. Aqui, Éder Militão e etc. foram circunstâncias essas mudanças, como, por exemplo, o Daniel Alves ser titular contra o Paraguai. O normal é que seja o Danilo. Na lateral esquerda, acho que a gente tem uma questão. Eu ainda acho que o Alexandro, neste momento, é o titular, mas o Arana foi bem. O Tite gosta do Alex Telles, tem o Renan Lodge ainda correndo por fora. Podem ter mudanças do lado esquerdo. Então, aqui na defesa, eu diria que você tem do sistema defensivo pelo menos 4 das 5 posições definidas. O meio-campo é esse e não vejo nenhuma mudança. É Casemiro, Paquetá e Fred, e não consigo enxergar nenhuma mudança além disso. Obviamente que o Neymar no ataque, e aí você teria 2 vagas de flutuantes ali, né? Ainda acho que o Rafinha está bem à frente dos outros para ser mais um titular, e aí você teria outra peça, que pode ser o Vini, que pode ser o Antony, que pode ser o Felipe Coutinho. No jogo contra o Chile, acho que faltou um pouco da conexão Paquetá e Neymar, do Paquetá entender os espaços que o Neymar deixou para atacar a área, porque só faz sentido você ter um falso 9 se você tiver essa exploração de espaços, e acho até que o Fred foi um cara que explorou mais esses espaços do que necessariamente o Lucas Paquetá, mas o Neymar fez o seu papel e cumpriu o seu papel de falso 9, fazendo um gol, finalizando 2 vezes. Na verdade, finalizou 5 vezes, né? Se a gente for num geral. Só que 2 foram no alvo, 1 para fora e 2 chutes bloqueados. Tentativas de drible, 83 toques na bola é muita coisa para um atacante. Por quê? Porque é um atacante que saía para participar e construir muito, né? Apesar de caindo mais para o lado esquerdo, que é o lado que ele mais gosta, mas num setor de criação. Imaginando que aqui tem a linha de defesa do Chile e aqui a linha de volantes, o Neymar estava exatamente entre elas, que é o grande segredo da função do falso 9. Deu 4 passes-chave, isso aqui é importante, ou seja, passes que geraram situações de gol, né? Passe que terminou em finalização, passe que abriu jogada para finalização, então são passes-chave, e isso é muito importante para o papel do Neymar aqui, que funcionou como falso 9. Talvez o Tite ainda queira um cara ao lado do Neymar, um atacante de mais presença, mas que movimente. E aqui a gente tem alguns, né? Pode ser o Matheus Cunha, pode ser o Martinelli, pode ser o Richarlison, pode ser o Firmino, pode ser o Jesus, pode ser o Gabriel Barbosa, que acho que ficou um pouco fora do baralho nesse momento, mas eu ainda, vamos ver daqui para frente, quando eu digo o time está pronto, em termos de ideia sem bola, está pronto, o Brasil esganou o Chile lá em cima, uma pressão absurda na marcação, né? Às vezes com 3 jogadores em cima do portador da bola, e isso é fundamental, ou vai ser fundamental na Copa do Mundo. A forma como o Brasil constrói os seus ataques, com o Neymar de falso 9 ou não, mas ele vai passear o tempo inteiro ali naquela intermediária criativa, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O Coutinho vai ganhando cada vez mais confiança. Hoje é um reserva, mas me parece também que está na Copa. Então, quando eu digo o time está pronto, é porque você tem 8 e até 9 posições já definidas, e inclusive com os seus titulares. Mudanças daqui para lá, acho pouco provável, lembra um pouco o que aconteceu antes da Copa de 2018, né? O Brasil claramente tinha o seu time titular ali, mas na reta final, talvez o Douglas Costa viesse pedindo passagem para virar titular e tal, e o Renato Augusto foi balançando um pouco e aí perdeu a sua condição. Mas nesse momento, acho que os que são titulares e que a gente citou aqui, eles são, e acho que não dão brecha, por enquanto. Não sei se muita coisa vai mudar daqui para lá, mas talvez nem dê tempo de mudar. Então o Brasil está pronto, e está pronto para ir para as cabeças. Eu digo isso várias vezes aqui e repito, para mim só tem, no nível do Brasil, de competitividade, não estou falando de diversão, França e Inglaterra. Para mim são as seleções mais competitivas, prontas do planeta. Ah, mas aí a Copa da Espanha pode ser maravilhosa, a Copa da Alemanha pode ser fenomenal, pode surgir um outro elemento de surpresa aí, pode.
Óbvio que pode. A Copa do Mundo é um torneio muito à parte e particular, mas como competição, como time pronto, em que todos os setores você tem claramente o que eles vão entregar, a França é um time pronto, a Inglaterra é um time pronto e o Brasil é um time pronto. A Espanha hoje não é um time pronto, a Alemanha hoje acho que não é um time pronto. Se você pegar outras seleções fortes, você pode imaginar até que é um time pronto, mas num nível, na ideia do treinador, limitado. Por exemplo, Portugal, que a gente não sabe nem se vai para a Copa. Você olha os titulares, você tem mais ou menos ali o que é o time, mas a forma do time jogar, você nota que tem um lastro para muita melhora. O Brasil talvez esteja perto do seu melhor, do ponto de vista de ideia de jogo e de sustentação dessa ideia de jogo. Então, pode se iludir, porque tem boas chances do Hexa vir, sim. Mas, de novo, se não ganhar, não quer dizer que tudo é um fracasso, porque vão chegar muitas seleções boas na Copa. A gente está citando aqui, por exemplo, a França, a Inglaterra, você pode citar mais umas 3, 4 aí, mas só uma vai ganhar. E isso não quer dizer que todas as outras são fracassadas. Então, vá se iludindo aí, porque pode acontecer. Viu? E aproveita e se inscreve aí enquanto você se ilude.